Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o da Morini, bora para nossa análise diária. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês, tá pessoal? Pessoal, é o seguinte, hoje, né, dia 22, segunda-feira, o mercado ele tava um pouquinho mais flat, hoje a nossa agenda ela tá um pouco mais vazia, né, pessoal? Como a gente pode ver aqui, a agenda segunda-feira um pouco mais vazia, mas amanhã o dia ele promete mais um pouco. Então, bora começar aqui pelo DXY. O DXY aqui, ontem, às 7 da noite que ele abre. E abriu numa leve alta, tá? Ficou trabalhando numa leve alta, mas durante a madrugada, pessoal, ele começou a pegar outro rumo, né? E ele não conseguiu passar aqui do 997.500, né? E agora ele está trabalhando no 97, né? Tá trazendo essa liquidez aqui para um patamar mais abaixo. Tá numa queda de 0,39, então já é uma queda um pouco mais, é uma leve queda, né? Mas pro DXY tem uma importância um pouco maior, né? Porque ele movimenta a economia. Então bora lá. O nosso dólar. Pessoal, o dólar ele permaneceu um leve gap, né, de baixa, já recuperando. Veio aqui no POC no ajuste. Olha só, a gente tem um POC, o ajuste, duas. Eu marquei aqui duas liquidez interessantes, né, que está sendo o maior desse contrato, tá? Então ele tocou no POC e no ajuste a cada nossa média contratual e a média contratual também que está aqui, né? Então ele já pegou uma liquidez interessante, tá? Embora eu acho, né, que sexta-feira os players eles não conseguem, eles não fazem swing trade de sexta, tá? De sexta para segunda, é só de segunda, terça, quarta e no máximo quinta para sexta, tá? Mas eles não deixam posições abertas, né? Os fundos aí, tesouraria não deixam as posições abertas no finais de semana, tá? A não seja que seja algum outro fundamento, né? Um fundamento mais buy and hold, mas câmbio não é feito para isso, tá, galera? Bem verdade é essa, tá? Eu já expliquei aqui para vocês como é que a gente consegue fazer um swing trade no dólar ou no mini índice. Esses aqui não são ativos para ser feito isso, tá? Mas, por exemplo, se você entra comprado e o preço anda muito, tá? Aí nessa situação os players deixam para swing trade, tá? Mas conforme eu disse para vocês, de segunda, terça, quarta e quinta, né? Aí na sexta você encerra. Então na sexta os players não deixam as posições abertas para o sábado e domingo, né? Pode acontecer muita coisa em 2 dias. Então galera, câmbio aqui, né? E veja só, ele está na metade do range, né? No 350. Então ele correu já do POC, do ajuste, já veio para essa máxima aqui que é o nosso BRLT, que é o dólar turismo. Quando ele chegou aqui no 350 ele sentiu, tá? E aqui dá para a gente fazer uma modalidade scalp, né? Tirar alguns pontinhos. E ele conseguiu correr ainda mais um pouco, né? Ele veio aqui para a nossa média contratual, né? A nossa VWAP. Ficou trabalhando e é verdade que nós não podemos descartar os juros, né? Que se não é o ativo mais importante, né? Mais que o dólar, mais que a nossa bolsa. Então, os juros ele ficou trabalhando, né? Flat, mas depois ele pegou uma certa atração para alta, né, galera? Então, principalmente os vértices mais longos, olha só, né? Alguns flats, o médio flat também, só que para alta, e o longo saiu na frente. Então, como a gente pode ver aqui, deixa eu trazer mais para cá. Agora, né? Então, olha só.
na alta, né, galera? Não tem nem o que falar. Então, o nosso dólar, né, ele ficou trabalhando comprado em cima da Spetax Futura. E lembrando, galera, olha aqui como é que tá nossa Petax, né? Hoje nós tivemos, eu acho que foi um erro de cotação, tá? Que eu aperto aqui, olha, moeda não encontrada, mas aí eu clico, opa, aqui, por exemplo, né? Então a gente vê aqui as outras Petax dos outros ativos, mas quando eu dou um F5, né? E eu venho aqui na parte do dólar, tá dizendo aqui moeda não encontrada. Então eu usei a do indicador, né? Então a gente tem aqui o preço futuro, preço à vista, tá? E a diferença dele tá de 10,10, né? Então eu usei a nossa Petax sugerida, né? Como essa Petax final aqui, né? Então eu não coloquei a Petax aqui, mas eu coloquei aqui no nosso gráfico, né? Então a gente viu aqui que essas Petax, olha só, como elas vieram assim um pouco mais direcional, mas sem grandes oscilações, né? Então ele ficou trabalhando do preço futuro, né? A gente viu aqui, ó, aqui, galera, preço futuro já veio buscar a máxima, né? Então o câmbio ele faz um movimento mais forte, volta, trabalho numa liquidez para de novo e desafiar a máxima. Não volta, aí volta em cima da Petax Futura, que essa aqui é a operação mais fácil que tem, né, galera? Essa e quando ele vem e volta e busca o preço à vista, né? Aí a gente tem aqui uma compra para trazer para o preço futuro, né, galera? Essas aqui são as operações mais fáceis, né? Então ele volta aqui, os players de mercado defendem em cima do preço futuro e renova a máxima, né? Depois trabalham de novo comprado, né? Vocês veem que eles estão trabalhando, carregando a liquidez para cima, né? Então estão trabalhando comprado e depois na terceira Petax, que eles se desalavancam um pouco, o câmbio hoje ele conseguiu chegar em 0,5%, né? A gente tem nossa amplitude média diária que está aqui no 372,5, né? Ele andou até mais um pouco, ele andou até um 376, né? Só que conforme o nosso indicador, né, de volatilidade para uma hora de mercado, olha só como ele respeita, né? Então aqui é sobrecomprado, né, e sobrevendido, né? Então os preços eles têm esse tipo de comportamento. Esse indicador ele explicita bastante, né, essas áreas. E agora ele conseguiu trazer o preço futuro. Isso aqui obviamente somente um chute meu, tá? Então mais tarde nós vamos estar vendo quando sair realmente ali no site da P3, né? Veja bem que o indicador ele já mostra também onde está a Petax Futuro, só que essa aqui está um pouco mais errado, tá, galera? Então trouxe o preço futuro final, né, para a média contratual, e se nós formos ver a liquidez, a maior liquidez, né, tá nessa área aqui, né? Tem duas liquidezes importantes, aqui no 64 e outra aqui no 50, né? Uma diferença de 10 pontos, que é a diferença do nosso casado, né? Da nossa preço final à vista, né? É o spot do dia e o preço futuro, tá? Então, os plays hoje eles basicamente fecharam a simetria do câmbio, né? Fazendo essa movimentação. Mini índice, galera. Mini índice é o seguinte. Hoje as bolsas elas estavam um pouco mais flat, tá? Elas estavam um pouquinho mais errônea, mas o mini índice já fez uma movimentação um pouco mais forte, né? Nós tivemos alguns papéis aí já caindo com força ali, né? Na abertura do mercado à vista, obviamente, né?
Mas hoje eu acho que o mercado ele teve um pouco do temor ali que vai acontecer do evento, né? Ali dos presidentes ali em Nova York, evento das Nações Unidas, né? Então amanhã nós vamos ter, tá? Amanhã a gente já vai ter umas possíveis break news, tá? Então durante o discurso, que o primeiro discurso, né, de abertura vai ser aqui do ocupante da cadeira presidencial do Brasil, tá? E depois vai ser o presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Então fiquem ligados amanhã, tá, galera, para esses discursos. Então, galera, ele já fez um movimento, olha só, o mini índice, ele já pegou uma movimentação um pouco mais forte, né? Já chegando a 0,5%, tá, galera? Ele trabalhou aqui, conforme eu falo para vocês, né? A gente tem nosso índice de volatilidade, olha só, como ele não consegue passar, né? Respeita, porque aqui tá uma zona um pouco mais sobrevendida, né? Então ele e aqui ainda tá também o 146 mil, né? Então os players, quem vendeu aqui, né, desmonta um pouco da posição aqui, né? Já correu daqui, daqui para cá e já correu uns 500 pontos, né? Conforme eu mostro para vocês, deixa eu só aumentar aqui, né? Então aqui para cá tem 500, 250 e daqui para cá tem 500, né? Então quem foi daqui do 400 146.500, né? Já pegou esses 500 pontinhos aqui, né? E ele trabalhou nessa liquidez e na abertura do mercado à vista, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Abertura do mercado à vista, olha só, galera. Tudo praticamente na baixa, né? Caindo, né? Então um arrefecimento um pouco mais puxado realmente na abertura do mercado à vista, que depois de uns 20 minutos nós tivemos aquela barrigadinha, né? A respirada do mercado para depois cair novamente, né? Então a gente viu ali que realmente eles vieram e teve um arrefecimento, né? Para renovar as mínimas. Então, galera, o que o mini índice fez, né? Fez um movimento bem parecido, galera. Olha só aqui, né? Então ele cria essa liquidez, tá? Criou essa liquidez, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Então daqui ele já não possui mais desse POC, tá? E já veio renovar a mínima, tá? Parou aqui basicamente no 145.500, né? Os plays já começaram, quem vendeu aqui já começou a desmontar a posição, tá? Desmonta parte da posição, né? Coloca no bolso. E essas ordens que são desmontadas, né? Elas viram compra, né? Aí o mercado ele dá um respiro, só que ele voltou nesse POC de até então. E aqui estava a segunda venda, né? Tanto que o mercado ele retestou, né, a defesa dos vendedores, né, para vir renovar a mínima, tá? Então basicamente teve duas operações, né, no nosso mini índice, tá, galera? Então, pessoal, hoje a gente teve um movimento um pouco mais direcional, né? E o mini índice ele performou um pouco mais, chegou a 1% de queda, tá? O nosso Ibov também, né? Trabalhando, obviamente, aqui na baixa, tá? Chegou também a 1% de queda e devolveu parte desse movimento, né? Chegou aqui nessa liquidez maior que dá pra gente ver aqui, né? Conforme muitos candles interagindo aqui no 146 e 60, 35, 50, né? Tanto que a gente teve uma possível defesa, né? Mas aqui dentro das médias é um pouco mais difícil de operar, né? E agora ele continua basicamente em queda, né, galera? Por mais que ele tenha feito um bom movimento, né? Olha só, de 1.000 pontos, né? Que inclusive bateu no nosso indicador, né? Então bate no indicador, olha, como o indicador ele mostra bem, né?
essa situação aqui de sobrevendido, né? Sobrevendido. Então chega aqui e é muito melhor com esse indicador, né? Ele está casado com um número redondo, né? Porque aí tem mais força, né? O mercado pega mais força. Ele voltou 1000 pontos, né? Então foi uma barrigada, foi uma respirada bem importante, né? Nosso mini índice, não sei se ele vai continuar caindo, né? Mas ele devolveu parte do movimento. Então, galera, por hoje é isso. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Compartilhem, deixem um like. E se vocês tiverem dúvida, deixem algum comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!